Bem-vindos ao Mercados às 3, o meu podcast sobre os mercados financeiros. E esta semana vamos falar da Tesla. Queria abordar, como é habitual, em 3 aspectos a questão da empresa que trago aqui. E o primeiro aspecto tem a ver com todo o enquadramento político que estamos a viver neste momento, no qual o fundador e principal interveniente na Tesla, Elon Musk, tem tido um papel muito importante. Na verdade, aquilo que a Tesla hoje está a passar tem muito a ver com uma intervenção política de Elon Musk nos Estados Unidos, onde apoiou Donald Trump, tendo esse apoio, segundo muitas opiniões, sido determinante para a vitória de Donald Trump, mas depois das eleições veio a ter um papel muito importante no DOGE, o departamento que visava encontrar verbas que pudessem ser cortadas ao orçamento e ajudar nesse grande problema do déficit dos Estados Unidos. Esta intervenção de Elon Musk, que foi muito controversa, trouxe uma visão muito negativa e uma separação claramente que já existia nos Estados Unidos. E é curioso, porque eu já tinha decidido que era este o tema, quando hoje, ao ler o Wall Street Journal, vejo que o Conselho de Administração da Tesla estava a equacionar a substituição de Elon Musk. Embora tenha havido desmentidos, a verdade é que é a notícia de abertura do Wall Street Journal. Temos que recordar que recentemente, depois dos lucros terem crescido cerca de 71%, Elon Musk veio anunciar que iria voltar em certa medida à sua função de CEO da Tesla. Não pôs uma data para esse regresso, mas disse que ia reduzir fortemente a sua participação para apoiar a empresa. Mas a verdade é que, pelos vistos, segundo alguns acionistas, isso não será suficiente. E, portanto, estamos aqui a entrar num extremo em que a figura de Elon Musk, que anteriormente era o grande ativo da Tesla, começa a ser questionado pelos próprios acionistas. E passamos então para o segundo ponto, e o segundo ponto tem a ver com os riscos que a empresa enfrenta e, por outro lado, as possíveis soluções que podem estar na mira para resolver muitos dos problemas existentes. E temos aqui, ao nível dos riscos, temos que fazer aqui um enquadramento em que efetivamente a Tesla foi uma empresa paradigmática na questão dos carros elétricos, foi uma das primeiras empresas, foi uma empresa automóvel que foi construída na vertente elétrica e nesse aspecto começou muito à frente. Mas o que vem agora dizer muitos analistas, e isto é algo que nós constatamos até no senso comum, é que a Tesla começa a ficar um pouco datada, enquanto antigamente a Tesla era praticamente uma das únicas soluções. Hoje em dia há muitas soluções, praticamente não há marca que não tenha carros elétricos, que vieram a ser construídos já posteriormente, beneficiando possivelmente de alguns desenvolvimentos tecnológicos, e se conjugarmos aquele primeiro aspecto dos problemas de imagem da empresa com o passar do tempo que vem datar um bocadinho o papel que a Tesla tem no desenvolvimento dos veículos automóveis, vemos que há riscos significativos. Perante estes riscos, e se formos para as possíveis soluções, surgem agora 2 tipos de soluções. A condução autónoma, na tal vertente dos robotáxis, em que o veículo a surgir pela Tesla seria o Cybercab. Muitas pessoas dizem que, ou muitos analistas dizem, que a Tesla, em virtude de toda a informação que tem e todas as linhas de montagem, teria algumas vantagens no desenvolvimento desta concepção e deste tipo de veículo de condução autónoma total, mas a verdade é que não é a única empresa que está a dar cartas. Temos, por exemplo, a Waymo, que
pertence ao Google, que também está muito avançada, e a própria Hyundai. E, portanto, é uma questão aqui de vermos se efetivamente a vantagem que a Tesla tem, fruto de todo o conhecimento e de toda a sua história e dados que tem, podem ser determinantes nesta nova batalha. Por outro lado, há também, pegando nas capacidades de fábrica que a Tesla tem, aplicar essas capacidades e todo o conhecimento ao desenvolvimento de robôs, o tal projeto Optimus, que, no fundo, tal como a NVIDIA, é uma área que surge como a salvação, no caso destas duas empresas, de problemas que as empresas têm pela frente, e, portanto, aqui depende da posição de cada pessoa, de se acha que este segmento dos robôs humanoides pode ser algo que tenha uma diferença, ou que faça aqui uma diferença muito significativa, e, portanto, cada pessoa terá a sua interpretação do papel que estes robôs humanoides poderão ter. E assim, passamos para o terceiro ponto. A Tesla teve uma queda significativa do valor em bolsa, mas será que a Tesla continua sobrevalorizada? Será que, face a estes riscos e potencialidades, a avaliação da empresa começa a ficar apelativa depois desta descida? E eu fiz aqui uma comparação da Tesla com 4 empresas, em termos de métricas de avaliação, que tendem a dar uma ideia de se a Tesla está ou não cara. E se formos para o P/E ratio, que é uma métrica em que associa o preço da ação relativamente aos earnings que a empresa tem, vemos que a Tesla tem um P/E ratio de 148. Ou seja, quanto mais elevado for o P/E ratio, quer dizer que a avaliação da empresa se torna menos atrativa. Só para terem uma comparação, e sendo que o valor médio do P/E ratio nos Estados Unidos andará à volta dos 20, a BYD, que é uma empresa em certa medida comparável, tem um P/E ratio de 24,3. Depois, comparando a Tesla com empresas mais tradicionais, e aqui trouxe uma empresa americana, Ford, e as duas maiores empresas mundiais, a Toyota e a Volkswagen. Portanto, a Toyota tem 7,1 de P/E ratio, a Ford 6,9 e a Volkswagen 4,5. E, portanto, há aqui uma diferença substancial para os 148 da Tesla. Depois, se formos ver o preço, o price to sales, relativamente às vendas, temos a Tesla com 9,4, a BYD com 1,3, a Toyota 0,8, a Ford 0,2 e a Volkswagen 0,1, ou seja, continua a haver aqui uma avaliação da Tesla extremamente cara. E por fim, o price to book, ou seja, o preço versus os ativos da empresa, temos a Tesla com 12,1, a BYD com 4,7, a Toyota com 1, que significa que os ativos que têm correspondem precisamente à sua avaliação na bolsa, a Ford com 0,9 e a Volkswagen com 0,3. E, portanto, vemos que, com base em 3 métricas distintas, verificamos que a Tesla continua a ser transacionada a um preço ainda muito elevado e, como vimos, com riscos significativos, mas também com algumas áreas onde poderia haver aqui alguma recuperação. Por outro lado, a bolsa caiu, teve uma queda significativa, de forma genérica, embora já tenha recuperado. E vemos que, em termos do price target, não para os próximos 12 meses, o price target é praticamente o preço que está agora, enquanto noutras empresas, precisamente por ter havido essa queda, o price target é significativo e, portanto, a expectativa dos analistas é que esta ação não deva ser transacionada no espaço de um ano a valores muito mais elevados. Por fim, não nos podemos esquecer que a Tesla é uma empresa que provoca, ora, uma grande adesão, ora, uma grande oposição. É uma empresa que é transacionada na Bolsa com muito entusiasmo, com grande volume e, independentemente de tudo, ao nível do trading, sabemos que
se houver aqui, de um ou do outro lado, uma forte pressão, ora compradora, ora vendedora, que é possível que esta ação possa recuperar ou cair. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista do trading, é sempre uma ação atrativa, pois segue o sentimento do mercado e da fação, ora compradora, ora vendedora, que está no domínio. Espero que este vídeo tenha trazido aqui alguma visão objetiva relativamente à Tesla. Isto não se trata de nenhuma recomendação de investimento, é apenas para efeitos educativos ou informativos, e despeço-me então até à próxima semana.